No final da história humana, o lado de Satanás e o lado de Deus lutarão um com o outro até que um deles consiga a soberania do outro. É por isso que o mundo democrático e o mundo comunista continuam a confrontar-se. É por isto que o mundo democrático e o mundo comunista continuam a confrontar-se. Consequentemente, as guerras mundiais foram inevitáveis. Primeiro, para dividir e, em seguida, para unir estes dois mundos. A Primeira e Segunda Guerra Mundial tinham o objetivo providencial de dividir o globo do mundo no mundo comunista e no mundo democrático. Por conseguinte, é necessário uma outra guerra para a sua união. Este conflito será a Terceira Guerra Mundial. São dois blocos separados. Para haver paz e realizar o ideal de Deus de um só mundo, estes dois blocos têm de encontrar uma via para se unir. E assim teremos um mundo que tanto milhões de anos a humanidade espera. Através da Terceira Guerra Mundial Deus tenciona trazer o mundo comunista à submissão através do mundo democrático e construir o mundo ideal. Isto para nós parece uma utopia que é difícil de realizar-se. Todavia, tem de ser possível, porque senão nunca o reino de Deus acontecerá, o reino de paz nunca aparecerá. O lado de Deus deverá encontrar a perspectiva de vida tipo Abel perfeita, baseada na nova verdade, e completar a fundação da fase de aperfeiçoamento universal para a democracia. O lado de Deus deverá conduzir toda a humanidade a um mundo unido. As causas providenciais da Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial tem de ocorrer para, primeiro, para completar a condição de indemnização universal para restaurar as três grandes bênçãos de Deus na fase de aperfeiçoamento. Em segundo lugar, levar as pessoas do lado de Deus a superar a terceira tentação de Jesus a nível mundial. Lembra-se qual foi a terceira tentação de Jesus que eu vos lembrei ontem? O domínio sobre Satanás levou ao cimo mais alto, onde podia-se avistar toda a área
E Satanás disse que daria tudo isso. Portanto, Satanás é o senhor realmente do mundo. E enquanto Satanás não for subjugado com amor, ele nunca irá desistir de continuar a dominar o mundo. Por isso, a segunda causa era para superar a terceira tentação de Jesus. E em terceiro lugar, a fundação da fase de aperfeiçoamento para a restauração da soberania de Deus. Portanto, esta terceira guerra, o que é que acham? Está a acontecer ou ainda não? Acho que sim. Acho que sim. É meio picotado assim. Mas nunca Acho sei. que sim, está. Está a acontecer. É uma guerra realmente que não é como a primeira e a segunda guerra. É uma guerra em que o confronto é feito, porém, a nível de armamento, há armas, todos os dois lados têm, que é a exterminação total com as bombas atómicas, bomba nuclear. Por isso, ainda ninguém quer começar, porque sabe que, ao começar, não haverá vitoriosos nem derrotados. Todos serão derrotados. Todos desaparecerão. Por isso, Deus está a fazer tudo para que não haja esse confronto. Mas, se de facto as pessoas não, teimosamente não querem, então acontecerá como no dilúvio no tempo de Noé. Deus salvará apenas um grupo de pessoas e o resto será exterminado de maneiras, há tantas maneiras. Vimos a experiência da Covid-19, não é? Na semana passada vimos como num rápido momento, num rápido lance de tempo, lapso de tempo, a Turquia e a Síria foram arrasadas em mais de 80 mil mortos nos dois lados. Portanto, há muitas maneiras. Porquê? Ou Deus consegue realizar o seu intento original, ou então ele será um Deus fracassado, o que não pode absolutamente acontecer. Deus é eterno, absoluto, imutável. E a sua vontade também é absoluta, eterna e imutável. Ele não pode mudar. Porque se mudar quer dizer que é imperfeito. Não é? Não pensou bem no plano. Isso não pode ser. Não pode acontecer num ser perfeito como Deus é. Ora, vencendo as três guerras que pertencem ao capítulo final da história providencial, Deus pretende restaurar por indemnização toda a providência prolongada até à terceira fase. Segundo, a providência da restauração só pode ser concluída
depois das pessoas caídas restaurarem o seu coração em direção a Deus, através da palavra vivificante de Deus, serem salvas espiritual e fisicamente e herdarem a linhagem de Deus. Está bem? Sabe o que é a linhagem? A linhagem. Sabe o que é? A linhagem de Deus. A linhagem está relacionada com sangue. Uma pessoa tem uma linhagem que vem dos seus antepassados, não é? E chega até ela. Outra pessoa tem uma linhagem, outra linhagem. Todavia, a linhagem que Deus deu a Adão e Eva, essa linhagem ficou manchada. Não é só a linhagem pura de Deus, está manchada com a linhagem de Satanás. Por isso é que Jesus disse: o vosso pai é o demónio. Essa linhagem de Satanás continua a manchar a linhagem de Deus. É por isso que uma linhagem pura e por isso uma linhagem de Deus deve realmente purificar toda a linhagem que está manchada por Satanás. Isso é com o renascimento através dos verdadeiros pais, que são os verdadeiros filhos de Deus. Através do renascimento nós adquirimos a linhagem divina. E a linhagem de Satanás é extirpada, é lançada fora. Está certo? Por isso que a linhagem é muito importante. Sem a mudança de linhagem, nós nunca poderemos ir para a linhagem de Deus. Eis porque a vinda do Messias é tão importante, e se não foi realizada na primeira tentativa da vinda do Messias, tem de ser na segunda vinda, ou seja, o terceiro Adão. Perdeu o primeiro Adão, ficou manchado. O segundo Adão veio como filho verdadeiro de Deus, todavia foi impedido de ele poder realmente transmitir a sua linhagem, porque era necessário que ele tivesse uma esposa e pudesse assim ter uma família e toda a humanidade renascer através dele. A linhagem. O nosso pai fala muito acerca da linhagem, da importância da linhagem. Terceiro, a vitória do lado de Deus nas 3 guerras mundiais restaurarão por completo todos estes aspectos da providência e da restauração e realizarão um mundo ideal de Deus. Portanto, nós estamos a viver em plena guerra. Não é? Plena guerra, terceira guerra mundial. Está certo? Tem alguma pergunta acerca deste ponto? Não. Nada. Silêncio. Tá bom. Ok? Terminamos então aqui, não é? Terminamos. Eu achei que tinha revelação, mas não teve. Você já sabe, então tudo bem. É sobre isso que eu digo.
Mas tem mais um aqui. Acabou de começar. Ah, Seu Liberto, né? Vamos falar aqui agora das três fases do movimento de unificação. Três fases de desenvolvimento. Primeiro, primeira fase foi movimento religioso do tipo cristão, que não foi dado o nome de igreja, mas sim movimento religioso, e que teve como primeiro nome a Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo. Portanto, a primeira fase foi a fase da Igreja. Está em 1954, Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity, Associação do Espírito Santo para a Unificação do Mundo Cristão. Foi o início do ministério do Reverendo Moon. A segunda fase é a fase da família, promovendo famílias centradas em Deus. E nesta fase, em 1996, foi instituída a Federação da Família para a Paz Mundial e Unificação. E em 1960 começou a verdadeira família pela primeira vez na história da humanidade. Nunca tinha havido uma verdadeira família até 1960. A terceira fase é a fase da paz mundial, movimento interreligioso para a paz mundial. Na entrada deste edifício tem uma placa, não tem? E está lá dizendo que é Federação Internacional, Interreligiosa Internacional para a Paz Mundial. E dentro da sala, na sala tem um grande quadro onde está também esse nome escrito por baixo. A terceira fase mundial, movimento interreligioso, começou em 1972 com a PWPA, Professors World Peace Academy, Academia de Professores para a Paz Mundial. Teve um grande êxito e agora, segundo consta, há um ano ou 2 anos, a verdadeira mãe quis continuar esse projeto que tinha sido suspenso. Agora vamos então falar sobre o Reverendo Sun Myung Moon, a sua vida e trabalho pela paz mundial. História antiga. Nasceu em 1920. A casa em Sangsari, Jeonju, no oeste da Coreia do Norte atual. Este, estão a ver, é a casa onde ele nasceu, viveu. A família do verdadeiro pai converteu-se ao presbiterianismo, que é uma divisão do cristianismo.
uma denominação cristã, quando ele tinha 11 anos. E aí, nesta fotografia, estão a ver onde está o verdadeiro pai. É o segundo da direita na fila de trás. Estão a ver, não estão? Estão a reconhecer. Não é? Já está agora assinado. Os primeiros tempos, ele realmente era um jovem especial em tudo. Jesus apareceu quando ele orava intensamente no monte perto de casa. Ele, visto que os seus pais se tinham convertido à igreja presbiteriana, ele começou a interessar-se e conhecer realmente o interior do cristianismo. E ele, como jovem, tinha muitas perguntas e por isso ele sentiu que, através da oração, ele podia realmente receber luz para poder discernir as suas dúvidas e torná-las compreensíveis realidades. De maneira que um dia ele estava a orar neste monte e Jesus apareceu-lhe quando ele orava intensamente nesse monte perto de casa. 17 de abril de 1935, ou seja, ele tem 15 anos nesta altura. O testemunho de um dos seguidores, os primeiros seguidores, primeiro membro do Reverendo Moon, ele diz: a imagem do Reverendo Moon está mais profundamente gravada no meu coração dele ajoelhado a orar com lágrimas a escorrerem pela face, pelo sofrimento de Deus e o sofrimento do mundo. Isto impressionou, porque nunca tinha visto uma pessoa compreender que Deus sofria, não só a humanidade. Os pais, quando veem os seus filhos sofrer, como é que eles se sentem? Sentem-se também sofredores. Eles gostariam que realmente os filhos não tivessem esse sofrimento, que fosse só eles a ter. Este é o coração da paz. Por isso, no cristianismo não tem o conceito do coração de Deus. E por isso eles têm um conceito errado de que Deus é imutável, portanto ele é sempre feliz, ele está sempre bem e está no céu cheio de alegria, rodeado dos seus anjos. Essa imagem é a imagem negra, não é verdade. Não existe. Esse Deus não existe. Porque como pode Deus estar feliz quando os seus filhos na terra e também no mundo espiritual estão a sofrer tremendamente? Por isso, o Reverendo Moon foi o primeiro a compreender aquele versículo da Bíblia
onde diz, depois de Adão e Eva terem caído, ele diz, o coração de Deus ficou acometido de uma intensa dor. Portanto, quer dizer que os cristãos não leem a Bíblia, afinal, porque está lá que Deus sofre. E então, se Deus sofre a partir desse momento, ele continua a sofrer. Porquê? Porque os filhos, os filhos continuam a sofrer debaixo do domínio da ignorância e do sofrimento. Está certo ou não? O nosso Deus, o nosso Pai, que todos os dias falamos com Ele em oração, Ele é um Pai que sofre. E quem pode sarar essa dor? Ninguém. Os anjos não podem. Só os seus filhos é que podem tirar essa dor do coração de Deus. Está bem? Ele fez vocês com certeza que já conhecem, uma poesia chamada Croa de Glória. Ele escreveu assim: sinto dor quando julgo as pessoas. Quando fazemos julgamentos para as pessoas, o que nós não devemos fazer é julgar as pessoas. Porquê? Porque nós não sabemos todo o contexto psíquico, espiritual e físico da pessoa. Ele está a mandar, como se chama, a mandar vir, etc. Ele é um parvo. Não tens de julgá-lo. Deixa. Não é? Somos, imediatamente, temos que um tique em que realmente somos julgamento sempre. Jesus disse, não julgueis para não ser julgados. Não podemos julgar ninguém. E por isso ele diz, quando eu julgo as pessoas, é impossível. Quando odeio as pessoas, a minha vida não tem valor. Nós não fomos feitos para odiar, para fazer o inferno nos outros. Nós fomos feitos para amar, servir, ajudar os outros. Por isso que, se eu realmente odeio os outros, a minha vida não tem valor porque não está a cumprir a finalidade. A minha vida não tem valor se odeio as pessoas. Mas, se acredito, sou enganado. Se amo, sou traído, sofrendo em aflição esta noite. A cabeça entre as minhas mãos. Estarei errado? Enxuga as tuas lágrimas e acolhe com um sorriso os que não conhecem senão engano e os que traem sem remorso. Quando amo os que agem contra mim, alcanço vitória. Se tiverem feito o mesmo, dar-vos-ei a coroa de glória. Contra a ofensa, perdão. E assim o mal vai desvanecendo, vai deixando de existir. Se todos fizermos assim, o mundo transforma-se. E então, diz o verdadeiro Pai que se tiverem feito assim, quando eu amo os que agem contra mim, alcanço vitória. Se vós fizerdes o mesmo, dar-vos-ei a coroa de glória. Estão a ver onde é que está o nosso Pai ali? Este.
Estão a fazer comida. A história. Desde o dia 31 de março de 1941, ele, Reverendo Moon, frequentou uma escola técnica filiada na Universidade de Waseda, em Tóquio, onde estudou Engenharia Eletrotécnica. Na altura ainda não havia eletrónica, não é? Foi Engenharia Eletrotécnica. Envolveu-se num movimento clandestino de libertação da Coreia e licenciou-se em 18 de setembro de 1943. Está bem? Estão a seguir? Estão? Portanto, o nosso pai é engenheiro eletrotécnico. Tirou o curso. Casou em novembro de 1943. Segundo o costume, a sua noiva, Cho Sung-kil, foi escolhida por acordo entre os parentes do casal. Era assim na Coreia, têm essa tradição. No fim de novembro de 1944, ele foi preso e torturado em Seul sob suspeita de ser comunista. Podem imaginar. Sofreu tortura indizível. Esta que estão a ver é horrível. Depois, 1945, 1948, a ligação a grupos preparados espiritualmente. Esse grupo era o grupo chamado Mosteiro Israel de Kim Baik-moon. Depois, a 6 de junho de 1946, quando estava em viagem para comprar arroz para trazer para a sua família, foi dirigido em oração para ir para o norte da Coreia, correndo o risco de encontrar grande oposição e ser preso. Passaram 6 anos antes de estar com a sua esposa e filho. Podem imaginar qual foi a situação da sua esposa de ele ter desaparecido, porque ele estava no caminho e Deus disse-lhe para seguir, ir para o norte, para a Coreia, e não foi atrás levar o arroz e dizer que ele tinha de partir. Não. Deus disse, tem de ir já. Já, segue. Recordem-se também, para poder compreender certas atitudes e certas situações, por exemplo, quando Jesus estava à procura para expandir a verdade que ele trazia, uma pessoa disse-lhe, um jovem sentiu que devia seguir o Messias. E então ele disse, sim, segue-me. Senhor, eu primeiro vou a casa despedir-me dos meus pais. E ele disse, não. Não sei, segue-me. E eu compreendo porquê. Porque se ele chegasse junto dos seus pais, sabe, eu vou seguir o Galileu Jesus, o que é que os seus pais iam fazer? Oh filho, começavam a chorar. Não, tu tens a tua vida, tens um plano, uma vida à tua frente. O que é que vais fazer? Tu não vais ser ninguém.
Não podes. Não é? Ficariam a chorar, e talvez ele, comovido, ficaria junto deles e não seguiria Jesus. Por isso, muitas vezes, certas decisões são para cumprir integralmente e não há nada para explicar. Se não aproveitarmos essa ocasião, ela passa e não volta mais. Isso é muito importante. No dia 13 de maio, quando me perguntaram, agora que já ouviste o princípio, o que é que tu vais fazer? Eu disse, eu vou seguir o Messias. E a partir desse momento, nem a casa fui para dormir nessa noite, dormi já no centro, e desde esse dia até hoje, nunca mais eu voltei a ser a mesma pessoa de antes. Foi nessa altura, se eu não tivesse seguido nessa altura, eu provavelmente não poderia ter vindo. É por isso que as ocasiões não se repetem. E se nós não decidimos na altura, a nossa decisão fica suspensa, mas não sabe quando irá novamente voltar à ocasião. Por isso é que Deus, quando disse que ele devia ir para a Coreia do Norte, ele foi e não teve nada para justificar, nem dar a conhecer a ninguém. Foi e seguiu. Ora, como é natural no mundo onde estamos, é um mundo de Satanás, e portanto Satanás não quer que ninguém saia do seu mundo. Por isso, os falsos boatos, as igrejas coluíam-se com os comunistas, e ele foi preso a 11 de agosto de 1946 e condenado a 5 anos de trabalhos forçados. A 22 de fevereiro de 1948, foi transferido para o campo de trabalhos de Hungnam a 20 de maio. Nunca orei por fraqueza. Nunca pedi ajuda. Como é que podia dizer a Deus, meu Pai, o meu sofrimento, e fazer com que o seu coração ainda sofra mais? Apenas lhe podia dizer que nunca seria derrotado pelo meu sofrimento. Um companheiro da prisão, Jung Hwa-pak, diz o seguinte: após uma semana estava fraco, tinha tanta fome que não conseguia dormir. Pensei muitas vezes em roubar arroz em pó aos outros. O professor Moon, nessa altura chamavam o nosso pai o teacher, em inglês, não é? O professor Moon partilhava sempre o seu. Certa noite, um velho apareceu em sonho e disse-me com clareza: aquele jovem é aquele que tens procurado desde a tua infância. 2 dias mais tarde, o professor Mundo virou-se para mim e disse-me: tiveste um sonho há 2 noites. Eu fiquei chocado.
a filha de prisioneiros era levada para uma montanha de sulfato de amônia que se tinha solidificado e tinha de ser partido e ensacado em sacos de 40 quilos. Esse trabalho devia mantê-los ocupados durante mais de 2 anos. Cada equipa de 10 homens tinha de carregar 700 sacos num dia de trabalho de 8 horas. Podem imaginar, não é? Cada um tinha de carregar 70 sacos de 40 quilos. A ceia era uma mão cheia de grãos cozidos e uma sopa salgada. A pele das pontas dos dedos caíam com a exposição ao adubo. As pessoas morriam até mesmo quando estavam a comer. No dia 14 de outubro de 1950, foi libertado após a Marinha dos Estados Unidos ter bombardeado a cidade durante a viagem de 10 dias para Pyongyang. O reverendo Moon sobreviveu comendo legumes podres e poupando um saquinho de farinha de arroz. Ele queria oferecer à chegada um presente aos seus seguidores, mesmo depois do tormento que tinha suportado em Hungnam. Então, a primeira coisa que ele fez depois da libertação, que foi através da Marinha dos Estados Unidos, que tinham realmente entrado para libertar a Coreia do comunismo, ele, a primeira coisa que fez foi, quando saiu da prisão, ir visitar os seus seguidores, aqueles que estavam com ele na prisão e aqueles que já tinham o seguido antes de ele ir para a prisão. Foi procurá-los e queria levar alguma coisa. Levou um pouco de arroz que ele ia poupando do pouco que recebia todos os dias para o alimento diário. O reverendo Moon passou 40 dias em Pyongyang para que os seus fiéis soubessem que tinha sido libertado. Partiu para o sul, acompanhado de um jovem seguidor e de um ex-prisioneiro que tinha uma perna partida. Foi aquele Sr. Pak que antes vimos. Ele chegou a Busan, Coreia do Sul, a 27 de janeiro de 1951, após uma árdua e perigosa viagem. Cá está este Sr. Pak às costas do verdadeiro Pai. Uma fotografia das Nações Unidas, um fotógrafo das Nações Unidas apanhou este momento. Este refugiado era o fundador da UPF, Universal Peace Federation, em 1951. A barraca que o reverendo Moon fez com caixas de ração em Busan em 1951. Foi aqui a começou. Kang Yun-shil, a primeira evangelista da Igreja da Unificação. O reverendo Moon com membros pioneiros. O jovem reverendo Moon ensinava com o impacto de um trovão e relâmpagos. A espiritualidade no auditório era uma espécie de eletricidade e
muitas vezes e originava muitas revelações espirituais. Isto foi dito pelo reverendo Kim Won-pil. Won-pil Kim está no centro. Disse estas palavras. O reverendo Moon em cima, à esquerda, o reverendo Yu. O reverendo Yu, o primeiro presidente da Igreja de Unificação da Coreia. E foi ele que trabalhou na compilação dos apontamentos do verdadeiro Pai sobre o princípio divino. Portanto, já está visto isto. O reverendo Nuno parecia sempre estar a chorar. Todas as manhãs e todas as noites ele orava em lágrimas durante horas seguidas. Ele orava por cada membro individual 3 vezes por dia. Isto é dito por o reverendo Won-pil Kim. A Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial foi fundada no 1º dia de maio de 1954. E isto era o indicativo que estava fora da porta. Aos anos 1950, na Coreia, pregando crescimento e perseguição e prisão. Em 1960, casou com Ak Cha-han. Em 1965, fez a viagem mundial. O reverendo Moon estabeleceu 120 locais sagrados em todo o mundo. A nossa mãe não foi nessa viagem. Foi com ele em 1969. Depois, esta pessoa que está aqui embaixo é Mrs. Che. Mrs. Che. Em 1973, o Dia da Esperança, o jantar inaugural do Dia da Esperança. The Day of Hope, banquete. Dia da Esperança, banquete do Dia da Esperança. O encontro com Nixon. Depois, Madison Square Garden, 1974. Tive o privilégio de ir. Estava eu na América nessa altura e tive o privilégio também de poder estar. Depois, 1975, os missionários, o verdadeiro Pai enviou 100 para 120 países missionários. Em 1975, eu também estive nesta reunião da ilha Yodo, onde 1.200.000 pessoas estavam reunidas nessa praça. Uma manifestação contra o comunismo. E eu, como se chama, fui representar Portugal. Reunião do monumento em Washington. Também nesta reunião, os portugueses também foram com um grupo de irmãos portugueses, foram também participar neste encontro em Washington, 1976.
esta é uma reunião no tribunal onde foi declarado que o reverendo Moon tinha fugido aos impostos. A investigação foi que ficou por pagar $7.500. Por $7.500 ele foi condenado a uma prisão em Danbury. Isso foi injustiça. E uma pessoa escreveu este livro chamado Inquisição, onde demonstra claramente que foi uma injustiça e uma ilegalidade cometida contra o referendo. Nosso pai esteve na prisão de Danbury e ele aqui diz assim: eu trabalho ao lado, não, é o Justin Ignício, um outro prisioneiro que estava na prisão, que diz isto: eu trabalho ao lado dele, do reverendo Moon, na cozinha, e tenho visto fazer tudo o que lhe pedem, sorrindo e sem se queixar. Tem um só objetivo para esta nação, diz o verdadeiro Pai: aumentar a sua capacidade para fazer a vontade de Deus. Vou continuar a trabalhar e a orar por este país. Depois, conferências internacionais do clero, pastores oram na Coreia, na Rocha das Lágrimas, e foi o verdadeiro Pai que começou a convidar estes pastores, líderes de igrejas e de outros grupos religiosos a irem à Coreia. Depois um encontro com o presidente Mikhail Gorbachev. E aqui o encontro com Kim Il-sung, o seu arqui-inimigo, o seu grande inimigo que o queria realmente matar. Depois, Fundação para o Mundo de Paz. Cada ramo do movimento de unificação tem um papel crítico a desempenhar para estabelecer as fundações para esse mundo de paz, agindo como catalisadores e construindo federações e organizações do mundo, de organizações de pessoas com ideias semelhantes. Estes são os devidos emblemas dessas associações. Conhecem alguns, não é? Antes, este era o emblema da CARP. A Federação das Mulheres. Este é Youth. Este aqui é Youth, isto é um Y. Youth Religious Service, Serviço da Juventude Religiosa. Este é a Academia de Professores para a Paz. Os outros sabem, na parte de cima devem saber todos. Aqui já? Ali em cima O RS parece tipo uma área. Foi lembrar o Wi-Fi. Também não. Ora bem, portanto, as diversas ramos de atividades do movimento de unificação: serviço, média e artes,
serviço interreligioso, serviço da paz, serviços académicos, da juventude, desenvolvimento. Desenvolvimento humano, boa gestão, paz e segurança. Esta é a escola dos Ritarajas em Seul, na Coreia. Universal Ballet. Isto aqui é o seminário de Perrytown. Em 1900 foi comprado, isto era um seminário cristão e foi comprado, depois foi vendido, né? E o verdadeiro pai conseguiu comprar isto e foi aqui, neste seminário teológico da unificação em Perrytown, que ele começou a substituir o training center em Belvedere. Em vez de ser feito aí, os workshops passaram a ser feitos aqui. Eu estive aqui no primeiro workshop de 40 dias e de 120 dias aqui, neste seminário. Agora, atualmente, está a ser desenvolvido realmente mesmo o curso de teologia, onde formam em teologia. E é um seminário onde não só os membros da unificação, mas também pastores e outras pessoas que querem realmente conhecer a teologia. Aqui é o verdadeiro pai que está a ensinar estudantes do seminário a pescar no rio Hudson. O rio Hudson passa perto deste seminário teológico. Depois, na Coreia, o verdadeiro pai fundou a Universidade Sun-Moon. Educação equilibrada, educação para o domínio, educação do cultivo do coração, educação das normas e educação para o domínio. Fundação Internacional para a Educação. Projeto Escola Modelo na Rússia. Seminários de professores e educadores no Tajiquistão. Cooperação interreligiosa. 1979, nova Associação de Investigação Ecumênica. Em 1982, Seminário Jovem sobre Religiões Mundiais. 1983, Fundação Religiosa Internacional. Em 1985, Serviço Religioso Jovem. Sr. Roberto. Depois, em 1985, Conselho para as Religiões Mundiais. Assembleia das Religiões Mundiais, em 1985, e Federação Interreligiosa para a Paz Mundial.